É uma história que eu acho bastante interessante, de um cavalheiro britânico chamado Sir Edwin Landseer. Ele foi uma das mentes mais brilhantes no período victoriano, no que diz respeito à produção artística. Com 13 anos de idade, ele já tinha participado da sua primeira apresentação das suas obras, e ficaram tão encantados que contrataram ele para fazer os retratos da família real, com 13 anos. Veja o brilhantismo dele. Mas ele não era apenas brilhante na sua habilidade de executar arte, ele era uma pessoa de coração generoso. E esse trecho da vida dele conta que certa vez ele visitou uma família e eram membros da aristocracia britânica. E um dos servos acidentalmente derrubou um tipo de soda cáustica, semelhante à soda cáustica, e manchou uma parede. E os donos da casa não estavam lá naquele momento, e o coitado do rapaz que servia naquela casa, ele ficou desesperado com a mancha que ficou ali. Então o que fez Edwin Landseer? Ele pegou uma coleção de giz e começou a desenhar em volta daquela mancha da parede. E aí ele foi colocando cavalos. Se você ouviu cavalos, são os efeitos especiais do culto. Ele desenhou cavalos, árvores, flores, e aonde estava aquela mancha, ele transformou numa cascata. E quando a família chegou naquele lugar, ao invés de ver ali uma parede danificada, viu uma obra de arte, e eles desejavam perpetuar aquilo que estava ali. Deus, meus queridos, é assim. Deus é aquele que entra na nossa história para transformar as nossas dores em obra de arte, para mudar a nossa percepção daquilo que nos causou feridas e angústias. Quando nós vamos estudar a Bíblia, quando vamos ler qualquer livro, mas especialmente a Bíblia, temos que fazer uma pergunta: qual é a intenção do autor? Por que o autor me escreveu isso? Não acontece assim às vezes, né? Quando a gente recebe uma mensagem de WhatsApp do marido, da esposa, de um filho, de um amigo, e não entendemos bem, a gente pergunta assim: mas por que será que me mandou essa mensagem? Por que me mandou essa mensagem, não é? E imediatamente nós perguntamos: por que você me mandou essa mensagem? O que nós estamos fazendo é perguntar qual é a intenção do autor. Nessa noite nós vamos conversar brevemente sobre a primeira carta de Pedro. Eu quero convidar você a abrir na carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 12, onde ele explicita qual é a sua intenção, porque ele escreveu essa carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 12. Se você encontrou, por favor, diga amém. Está projetado aqui também, na Almeida atualizada. Por Silvano, nosso fiel irmão, como o considero escravo, abreviadamente exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, nela permaneceis firme. Uma correção da projeção é escrevo, tá? Não é escravo. Por Silvano, nosso fiel irmão, como o considero, escrevo. Olha como muda tudo, hein? Uma palavra muda tudo. Escrevo abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. Verdadeira graça de Deus, ou genuína graça de Deus. Por que Pedro faz esta afirmação? Pedro escreve essa carta, nós sabemos, e lá no início ele fala sobre isso, para um grupo chamado aqueles da dispersão. Era um grupo de cristãos que tinham se espalhado aí pela face da terra, por tantos lugares, por conta de perseguições. Nada mais eficiente para fazer as pessoas procurarem novos ares, novas oportunidades do que perseguição. Veja como é triste quando observamos o noticiário sobre os ucranianos. Independente
do seu entendimento e interpretação do que acontece ali, você vê milhares e milhares, aliás, milhões de pessoas fugindo daquele lugar. Eles estão sob perseguição, eles estão vivendo um momento muito difícil. E não era diferente ali, eles estavam fugindo e buscando guarida e segurança. E ao viver toda aquela dificuldade e dor, eles tinham uma pergunta: onde está a graça de Deus sobre a minha vida? Poxa, Deus está contra mim? Porque se Deus estivesse comigo, eu não estaria vivendo esse tipo de sofrimento. É o tipo de interpretação que passa pela nossa cabeça. Se Deus está conosco, nós não sofreremos. Aliás, emergiu um tipo de doutrina, conhecido como doutrina, em inglês eles chamam de healthy e wealthy, rico e saudável. É a doutrina de que se você acredita em Jesus, você não vai ficar doente. Se você crê em Jesus, você não vai ter problema financeiro. E francamente seria maravilhoso se fosse assim, mas não é assim. E Deus é o ser mais real que existe. Portanto, Deus só tem compromisso com a realidade, não com conto de fadas, com ideias mágicas e supersticiosas. A Bíblia é repleta de histórias de pessoas que sofreram, adoeceram. O próprio apóstolo Paulo foi uma dessas pessoas. E eles perguntavam, nessa crença deles de que a graça de Deus sobre eles implicaria em não sofrimento. E houve um tempo que podemos dizer que o apóstolo Pedro também pensava assim a respeito da vida, de que seguir a Jesus significava não sofrer. Você se lembra que quando Jesus está no jardim chamado Getsemane, literalmente uma prensa de olivas, e quando chegam os soldados do templo para prender a Jesus, o que faz Pedro naquele momento? Ele desembainha a sua espada e tenta defender Jesus dos possíveis sofrimentos. Nós costumamos dizer que Pedro era bom pescador, péssimo espadachim, porque provavelmente tentou cortar um pescoço e pegou apenas uma orelha. Mas nós olhamos para a vida de Pedro e nós vemos isso, um homem lutando sempre para não sofrer. Lá no Evangelho de Mateus, quando ele tem uma revelação especial de quem é Jesus, ele diz assim: para mim tu és o Cristo. Lembram disso? E Jesus fala: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Mas pouco tempo depois, quando Jesus começa a falar dos seus sofrimentos que aconteceriam em Jerusalém, o que faz Pedro? Não, Senhor, não te faça isso. Para que é que vai sofrer? Não precisa de sofrimento na vida. E Jesus responde para Pedro, você lembra o que? O mesmo Jesus que disse há pouco: olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Agora ele diz assim: arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Porque o que Pedro está dizendo a Jesus de enfrentar uma vida sem sofrimento é o discurso de Satanás. Lembram-se quando Jesus, depois do seu batismo, foi guiado ao deserto para ser tentado pelo diabo? Qual era a proposta do diabo? Jesus tem fome? Transforma a pedra em pão. Para que sofrer de fome? Para que enfrentar uma cruz? Se você se prostrar e me adorar, nós resolvemos essa parada aqui, sem sangue, sem dor, sem lágrima, sem choro. Lembram disso? O discurso do não sofrimento não é o discurso de Deus, é um discurso diabólico. E quando nós nos deixamos seduzir por essa ideia de que vamos viver a vida sem sofrer, caímos nesse engodo. E meus queridos, não há nada pior na vida do que falsa expectativa. Já teve expectativa frustrada? Quando você é seu aniversário e você acha que naquele dia vai receber um presente, o porteiro do seu prédio diz assim: olha, chegou uma correspondência para você, você acha que é uma carta especial e é uma carta de cobrança. Que frustração!
Que frustração quando a esposa diz ao marido: olha, hoje é o meu aniversário, e a única joia que ela recebe é um polegar levantado. Joia? Que bom! Expectativa frustrada é terrível, eu sei disso, eu sou São Paulino. Nós estávamos já, como dizem, com uma mão na taça. Todas as minhas piadas para os meus amigos palmeirenses estavam prontas, mas bastou aquele fatídico domingo para eu colocar minha camisa de volta dentro do tambor, de onde, ao que tudo indica, vai ficar lá por muito tempo. Expectativa frustrada. Quando nós caímos no engodo de que seguir a Jesus é não sofrer, as nossas expectativas vão sendo frustradas, porque desse lado da eternidade, todos nós enfrentamos sofrimentos e dor. Pedro entendeu isso aos poucos. Você se lembra que quando Jesus foi preso, Pedro estava ali aquentando-se numa fogueira, e aparece uma serva, uma moça que trabalhava ali, talvez servindo um café nas madrugadas do Sinédrio. Você andava com ele. O que diz Pedro? Não. Por 3 vezes Pedro nega Jesus, dizendo não, não, não. Qual era o temor de Pedro? Ser preso, açoitado, fustigado, quem sabe crucificado e morto. Pedro, ao negar Jesus, está negando Jesus porque não quer sofrer, não quer sofrimento. Agora é verdade, nenhum de nós aqui é sádico, nenhum de nós aqui deseja se enveredar em busca de sofrimento, e deve ser assim. Alguém aqui gosta de sofrer? Eu não. Mas o fato de não gostar de sofrer não quer dizer que eu tenha qualquer percepção infantilizada da vida, de que a vida não tenha sofrimento. Os votos do casamento que fazemos não são assim? Na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Eu, quando fiz essas bodas de ouro desse casal, eu pedi que eles repetissem os votos. Eu nunca vou esquecer quando eu cheguei na parte, na riqueza ou na pobreza, aquela senhorinha casada, 50 anos, ela olhou para mim e disse: meu filho, a essa altura é na pobreza ou na pobreza, não vem mais riqueza por aí. Mas nós temos a ideia de que um casamento é inteiro se tiver prosperidade, saúde e sempre alegria. Mas o voto matrimonial é na alegria ou na tristeza. Um casamento que esteja tecido em tristeza não é menos legítimo do que um casamento cheio de alegrias. A vida, meus queridos, é repleta de dores e de sofrimento. Mas Pedro, depois de ter o seu encontro com o Cristo ressurreto, a quem celebramos nesse mês por ocasião da Páscoa, depois de lá no livro de Atos receber a promessa do Pai de que o Espírito desceria sobre a sua igreja, ele se transforma, ele prega ousadamente, desafia os religiosos dos seus dias, e por conta disso, o que acontece com Pedro? Vocês se lembram? Ele é preso, ele é açoitado. No capítulo 12, Tiago é morto, executado por Herodes, e Pedro escapa apenas por causa da provisão divina. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 12, versículo 6. Atos 12, 6. Vamos projetar? Aqui é Pedro, é o mesmo Pedro, ou não é tanto o mesmo Pedro? Porque agora Cristo ressuscitou, porque agora ele recebeu o Espírito na sua vida, agora ele é o apóstolo Pedro. Veja só, ora, quando Herodes estava para apresentá-lo nessa mesma noite, estava Pedro fazendo o quê? Dormindo entre 2 soldados, acorrentado, 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. O Pedro anterior, que nós consideramos há pouco, ele estaria tentando talvez subornar o guarda para fugir, ele estaria tentando abrir um túnel para sair da prisão,
ele estaria tentando de alguma maneira achar uma chave mestra para suas correntes escapar. Ele desejava um escapismo imediato, aquele Pedro. Mas esse Pedro, que entendeu que Deus pode transformar o sofrimento, que Deus pode transformar as manchas das paredes em obra de arte, que pode transformar o barro que é amassado no mais lindo vaso. Esse Pedro agora é diferente, e mesmo correndo risco, porque Tiago no mesmo capítulo é condenado à morte, pena máxima, capital, o que faz Pedro? Ele talvez cantasse: encosto a minha cabecinha no teu ombro e tu, tão tranquilo, tão sereno, tão em paz, porque Pedro agora não teme mais o sofrimento. Ele sabe que há um Deus soberano, bondoso, sábio, amoroso, que pode transformar as dores em bênçãos. Esse Pedro, meus queridos, é quem escreve a primeira carta àqueles que estavam sofrendo. E você notou o que ele disse no capítulo 5, versículo 12? Eu estou escrevendo para que vocês saibam o que é a genuína graça de Deus. A genuína graça de Deus não é escapismo. A genuína graça de Deus não é fugir de problemas. A genuína graça de Deus não é evitar as dificuldades da vida. A genuína graça de Deus é ser fortalecido em meio aos problemas. A genuína graça de Deus é ver Deus fazer nascer flores no deserto. Essa é a genuína graça de Deus. Rapidamente, deixa eu considerar com vocês alguns capítulos aqui. Capítulo 1, versículos de 6 a 9, nós não vamos ler. Pedro enfatiza que o sofrimento é utilizado por Deus para purificar a nossa fé. Deus usa o sofrimento para trazer pureza em nossas vidas. Capítulo 2, o sofrimento pelo pecado é condenado. Capítulo 2, versículo 20, a ideia é a seguinte: o desejo de Deus não é que você saia fazendo coisas erradas para sofrer mais. Eu vou fazer umas burradas essa semana, já que Deus usa o sofrimento, para eu poder sofrer mais, para Deus poder fazer mais produção de coisas maravilhosas na minha vida. Não é essa a ideia. Não, se você pode evitar o que eu chamo de sofrimento burro, evite. Eu me esforço, às vezes eu também incorro no sofrimento emburrecido, quando a gente escolhe aquele caminho que não deveria escolher. Eu tinha um escritório ali em Mogi e deu uma chuva, problema no telhado crônico, estragou uma parte da biblioteca que eu tinha, e a senhorinha muito sábia que trabalhava ali, fazia limpeza, falou: pastor, precisava dar um jeito nisso, né? Eu falei com o proprietário, tentamos resolver, não deu certo, choveu de novo, estragou mais uma parte da minha biblioteca. Aí a senhorinha entrou como uma profeta do Altíssimo. Você lembra lá da casa, Paulo, onde era? Ela entrou como uma profeta do Altíssimo e disse assim: ô pastor, até quando vai ficar nessa? Até destruir toda a sua biblioteca aqui? Sofrimento emburrecido. Se você pode fazer algo para sair daquele sofrimento, então faça. Você não é uma árvore plantada que tem que ficar ali, você não é uma pedra. Você pode escolher um caminho diferente para sair daqui. Então no capítulo 2, o sofrimento por causa dos erros ou do pecado, ele é condenado. Mas o sofrimento inocente, versículo 19, ele é louvado. Quando eu não mereço sofrimento, é que, como diz os meus amigos assembleianos, é aí que está a glória. Veja, se eu sofro porque merecia, tem alguma vantagem? Eu merecia. Mas se eu sofri sem merecer, Deus, que é o justo juiz, vai me recompensar. Perceberam como é a situação? E então Pedro usa no capítulo 2 o exemplo de Jesus. O que Jesus fez para sofrer? Curar os enfermos? Ressuscitar os mortos? Trazer libertação aos cativos? O que fez Jesus para merecer sofrimento? Nada. Mas sofreu Jesus? Sofreu. E o que faz Deus? Deus o Pai
vinga Jesus, ressuscitando ao terceiro dia. E ele diz no capítulo 28 assim, de Mateus: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Porque Deus, diz Paulo aos Filipenses capítulo 2, Deus o exaltou sobremaneira. Quando nós sofremos injustamente nesse mundo que é injusto, os meus filhos agora já estão grandes, né? Todos eles, mas quando eles eram pequenos, eles costumavam dizer assim: ah, isso não é justo. Eu dizia: se acostume, a vida não é justa. Mas quando você sofre injustamente, confie no Deus que fará justiça, no Deus que vinga aqueles que sofrem inocentemente. Confie nele. Capítulo 3. O sofrimento é utilizado e transformado por Deus como uma bênção. Por quê? Porque ele pode se transformar numa porta para o testemunho da nossa fé. Versículo 15 do capítulo 3. O sofrimento é utilizado, veja só, assim como o sofrimento de Jesus trouxe a nossa salvação, quando aprendemos a sofrer piedosamente, atenção, o sofrimento por si só não nos torna nem melhor nem pior. Não é o sofrimento por si só, é a resposta ao sofrimento. Como eu respondo ao sofrimento vai me tornar melhor ou pior. Mas assim como o sofrimento de Jesus trouxe salvação, quando eu respondo piedosamente, positivamente à dor que veio sobre mim, eu me torno um instrumento para a bênção na vida de outras pessoas. Você já deve ter ouvido essa história de que as pérolas são formadas porque um grão de areia é depositado acidentalmente dentro da concha de um molúsculo. E esse grão de areia causa tanta dor, tanto sofrimento, mas o molúsculo não tem mão, ele não pode ir lá e tirar. Então o que ele faz? Por uma obra fascinante da natureza, ele vai cobrindo com um muco, dia após dia, e aquele grão de areia que machucava é transformado numa pérola. A graça de Deus é assim na nossa vida. Aquilo que te machuca, aquilo que te causa dor, se você responder piedosamente, se torna numa joia que é usada para abençoar a vida daqueles que estão à sua volta. Em nossa comunidade mesmo, nós temos um exemplo disso. A nossa irmã Ana Rosa e seu marido César, eles perderam uma filha jovem, da maneira mais trágica que se pode imaginar. Mas hoje, eles trabalham juntos como um casal, oferecendo ajuda preventiva a adolescentes, para que não incorram em morte violenta. Eles ativamente ajudam pais que vivem o dilema de verem filhos sofrendo de crises de depressão. Eles fazem um trabalho de conscientização em escola. Veja uma coisa, o que eles fizeram é que aquela menina, Aninha, não morresse em vão. Não permita que o seu sofrimento seja um sofrimento vão. Transforme esse grão de areia numa pérola e abençoe a vida de outras pessoas. Essa é a genuína graça de Deus. No capítulo 4, nós vemos que há um estímulo sobre o que acontece quando enfrentamos os nossos sofrimentos e como nós não devemos considerar o sofrimento uma surpresa. É o que diz Pedro ali, ele diz assim: não considere o sofrimento uma surpresa, é parte do jogo, é parte desse lado da eternidade. Então não se surpreenda quando você tem que enfrentá-lo. E no capítulo 5, ele diz que o sofrimento, ele é compartilhado não apenas por uma pessoa. Então pensemos o seguinte: não é só você que sofre. Vou fazer uma pergunta aqui, mais uma vez, uma pergunta de retórica. Quem aqui já sofreu? Levanta a mão, por favor. Um ou outro não, a maioria já. Você não sofre sozinho. Quem aqui ainda está sofrendo hoje? Você não sofre sozinho. O consolo que Pedro oferece, ele diz assim: sofrimento, ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, o sofrimento como o de vocês
acontece com ele usa a expressão os santos, o povo de Deus espalhado pela face da terra. Há uma solidariedade em saber o seguinte: eu não sofro sozinho, outras pessoas sofrem, e elas continuam lutando, eu vou continuar lutando também. Jesus sofreu? E os apóstolos sofreram? Todos, com exceção de João, morreram martirizados. E os crentes da chamada igreja primitiva, aquela primeira geração de igreja, sofreram? E muito. Eu me lembro que eu fui participar de um evento e nós tínhamos pessoas representando vários ministérios e várias atividades, e todos nós íamos dar uma pequena palavra naquele dia ali, sobre o que estávamos enfrentando, que tipo de problemas tínhamos nos nossos ministérios. Mas antes de mim, falou um irmão que era do Nepal, e esse irmão tinha sido preso mais de 3 vezes por pregar o Evangelho, preso e agredido só por pregar o Evangelho. Não tinha roubado o dinheiro de ninguém, não tinha fugido com a mulher de ninguém, não tinha nenhuma picaretagem na vida dele, ele apenas pregava o Evangelho, e por causa disso tinha sido preso 3 vezes. Depois de ouvir o testemunho dele, eu quase não tinha palavras para falar do meu sofrimento, porque o grau de sofrimento muda, mas o Deus que sustenta no sofrimento não muda. Ele é suficiente, Ele é suficiente. Vamos abrir no capítulo 5, no versículo 10. Podemos projetar, por favor? 1 Pedro 5, 10. Primeira carta, capítulo 5, 10, isso. E o Deus de toda graça, notem de novo a palavra de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, veja o contraste, eterna glória e um pouco de sofrimento, porque mesmo um sofrimento que dure 100 anos desse lado da eternidade, quando comparado com a eternidade, é pouco sofrimento. Depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Vejam 3 resultados positivos do sofrimento. Ele mesmo, Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te confirmar e Ele vai te fortalecer. Mas é preciso dar a resposta certa ao sofrimento. Não sei se você já viu que no mar, em alguns lugares, eles colocam, para ajudar os navegantes, chama-se uma boia de sino. Já viram a boia de sino? A boia de sino, ela fica ali silente, até que começa a vir vento, até que o mar fica bravio, até que vem tempestade. Quanto mais tempestade vem, mais o sino toca. Quanto mais intempéries climáticas, mais o que está escondido no interior se torna exterior. Os marinheiros costumam dizer assim, que quando vem o sofrimento da tempestade, pode-se ouvir a música do sino. Deixe que o seu coração comece a produzir a música do sino, que inspira, que encoraja o outro, porque todos nós sofremos. Podemos ter graus diferentes de sofrimento, mas o Pai que honrou Jesus, o Pai que sustentou Pedro, sustentou os apóstolos e tem sustentado a nossa fé, é o mesmo. Ele não mudou, Ele está aqui hoje. Vamos colocar diante dele as nossas dores e confiar que Ele pode nos aperfeiçoar, nos firmar para a sua glória.